No vídeo de hoje eu vou falar pra vocês sobre como aproveitar da melhor forma possível os espaços de casa. Porque cada dia mais é muito comum nós termos o quê? Apartamentos e casas muito compactas, muito apertadinho, né? Então, aqui nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês soluções pra gente pensar e deixar o quê? A nossa casa muito mais otimizada e prática no dia a dia. Então, vem comigo! E se você for novo por aqui, não se esquece de se inscrever no canal, porque a gente tem dicas de decoração toda semana. E já pega o link desse vídeo e compartilha pra aquela tua amiga que adora decoração. Com certeza ela vai gostar daqui. Então, o primeiro item que eu vou falar sobre como utilizar da melhor maneira possível o espaço que a gente tem são os móveis sob medida. Eles são um grande aliado quando a gente tem um espaço muito compacto. Porque dessa forma, quando a gente vai lá, faz na marcenaria, todos os móveis sob medida e tudo mais, a gente consegue aproveitar o espaço como um todo, o espaço completo. Quando a gente vai, por exemplo, comprar um móvel pronto numa loja, ele vem com medidas padrões. Só que assim, cada vez mais os apartamentos e as casas que a gente tem aí à venda no mercado, de padrão é que não tem mais nada, entendeu? De padrão tu não consegue colocar as coisas um padrão. Não consegue criar um apartamento inteiro que fique confortável, com circulações e tudo aquilo que eu tô sempre falando aqui, que é super bom pra decoração e tudo mais, assim, é bem difícil sem ter móveis sob medida. Porque não cabe. Simplesmente porque não cabe o móvel padrão, ou então vai ficar um pouco atrulhado, né? Não vai ficar bem adequado nesse espaço. Então, por isso que móveis em marcenaria, né, que são sob medida, ou então, enfim, lojas que fazem na medida adequada que tu precisa ali, eles são ótimos pra gente conseguir utilizar da melhor forma possível esse espaço que tem ali. Então, a gente consegue, por exemplo, pegar um armário, né, que não seja uma medida padrão, e a gente consegue utilizar a dimensão inteira de uma parede pra fazer um armário, por exemplo, ou colocar um armário junto com um painel. Enfim, a gente consegue ter muito mais liberdade na hora de planejar esse espaço, não só até pela parte criativa e estética, que também é muito importante, por simplesmente a gente conseguir potencializar o projeto, né, com essa dimensão que a gente tem ali, né? Nem sempre vai ser o espaço maior possível para poder fazer um canto de estudos. Não, nem sempre é, mas com um móvel pensado naquela dimensão, com um projeto bem adequado e tudo mais, a gente consegue sim ter um ótimo ambiente. Então, por isso, considere ter móveis sob medida se o teu espaço é bem compacto. Bom, o item número 2 que a gente precisa avaliar no apartamento pequeno são aqueles espaços mortos, tá? Sempre tem um espacinho morto em casa. E daí, o que eu vou falar aqui? Eu vou falar em como que a gente pode utilizar esse espaço que ele é teoricamente morto pra gente conseguir utilizar ele pra organizar a casa ou simplesmente ter alguma função prática e útil no dia a dia. Então, começa por onde? Começa pela cama, né? A cama, assim, ou tu vai ter uma cama baú, que daí depende, assim, o modelo, nem todas são muito agradáveis esteticamente, mas existe a possibilidade, lembra que eu falei do item 1, do quê? De fazer móveis sob medida. Então tu vai lá, e daí tu vai fazer uma cama sob medida. E embaixo dessa cama, não vai ficar só pra juntar pó, sabe? Não vai ser só aquele estresse pra limpar toda semana, ficar lá com a vassoura tentando tirar, que é horrível. Eu tenho ranço de limpar embaixo da cama, porque é um saco. Só serve pra juntar pó, entendeu? E ocupar um espaço morto, né? Então o que tu vai fazer? Tu vai fazer uma cama planejada com gavetas, né? Porque daí com essas gavetas tu consegue, por exemplo, guardar sapatos, né? Ou então fazer desse espaço das gavetas embaixo da cama um espaço para conseguir guardar lençol, roupa de cama, toalhas, enfim, esses elementos que a gente usa sim toda semana, mas não é uma frequência diária. Troca ali a roupa de cama uma vez por semana e tudo mais. Então, daí dessa forma, ali embaixo da cama tu já vai conseguir ter de fácil acesso e tudo mais para poder guardar esses elementos, né? Outra forma também é, caso não tenha espaço suficiente, por exemplo, para abrir, né, para ter uma gaveta, porque tem que pensar nisso também, né, na circulação. Então, nem sempre tu vai ter um espaço para conseguir abrir essa gaveta. Caso não tenha como abrir uma gaveta na lateral e tudo mais, tu pode então fazer com que a tua cama seja uma cama para guardar volumes, né, uma cama baú mesmo. Então, claro, que daí tu não vai colocar a toalha ali dentro, né, porque daí tu não vai tirar toda vez que tu vai trocar a toalha, tirar o colchão, desfazer a cama e tudo mais. Não, aí isso não é prático, né, a gente tem que pensar em coisas de utilizar o espaço, claro, mas também que seja prático. Então, o que tu vai fazer? Tu vai guardar nesse espaço embaixo da cama aquela coisa que tu não vai usar sempre. Então, mala que tu põe ali, tal da árvore de Natal, tu vai poder guardar ela ali dentro, né? Então, assim,
todas essas coisas que a gente usa, sim, mas não é todo dia, né? Então é um ótimo espaço pra ter, entendeu? E pensa, uma cama é um baita de um espaço, a gente não se dá conta, mas é muito grande, então a gente consegue sim ter um ótimo guarda-volumes dentro de casa, dentro da cama. Outro elemento que a gente consegue também utilizar o espaço dentro dele é os tais dos puffs, né? A gente consegue ter um puff que a gente vai conseguir apoiar o pé e tudo mais, né? Ter esse conforto que o puff traz, e dentro deles tem vários modelos que são baús. Então a gente também consegue ter dupla função dentro de um próprio puff. Além do puff, também tem os recamiers, que são aqueles puffs maiores, né? Enfim, são como se fossem bancos, né? Que ficam na ponta da cama. Vários modelos desses também são baú, então a gente consegue ter dupla função, né, duplo uso nesse mobiliário. Além de usar ele pra sentar e tudo mais, também já guarda ali. Tem um lugar pra guardar, sempre é bom, entendeu? E dona de casa gosta, eu adoro. Tem um lugarzinho pra guardar o negócio, gosto. Sempre faz bem, entendeu? Faz bem ter um espacinho. O segundo elemento, que é bem comum ter espaço morto, é embaixo de escada. Então embaixo dessa escada a gente vai ter esse espaço vazio. O que a gente consegue utilizar embaixo de uma escada? Embaixo de uma escada a gente tem espaço. Ali dá pra colocar, dá pra fazer um armário sob medida, entendeu? As coisas são conectadas. Por isso que o sob medida ele é muito bom, porque ele te ajuda a usar, inclusive, embaixo da escada. Então a gente consegue fazer depósito, né, com porta e tudo mais, consegue ter um cantinho de depósito, consegue também colocar adegas, né, seja uma adega climatizada ou não. Consegue também, dependendo do espaço, incluir já um home office, por exemplo, né, uma bancada, enfim, depende, claro, da disposição do layout da casa, como que funciona. Mas, muitas vezes, a gente consegue usar, sim, esse espaço e não ficar só um espaço ali vazio, perdido, não útil, no caso. Então, fica aí a dica de sempre pensar em como usar esse espaço. Outro espaço que a gente pode utilizar em casa também é o espaço embaixo da janela. Então, por exemplo, na sala de estar, a gente tem a janela, e daí, pra não ficar aquele espaço morto ali, né, ou então incluir, por exemplo, uma poltrona, uma coisa que pode se fazer é incluir bancos embaixo dessa janela, e nesse banco incluir o quê? Se tiver profundidade, claro, a gente consegue incluir até gavetas, ou então, caso a profundidade não seja tão significativa assim ao ponto de conseguir encaixar uma gaveta ali, que fique bem e tudo mais, a gente consegue colocar baú, caixas decorativas e tudo mais. E sobre isso, eu já tenho vídeo aqui no canal. Então eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo, onde eu dou outras dicas de como organizar a casa, tá? Em como utilizar esses elementos de decoração na organização da casa. Então, se tu gosta disso, já vai lá, termina esse vídeo aqui, já vai lá, e daí, entendeu? Já consome conteúdo, que é pra isso mesmo que eu produzo. Então, voltando no exemplo de fazer um banco embaixo da janela, né, e tudo mais, daí embaixo a gente pode ter esse espaço pra colocar cestos, caixas decorativas e tudo mais. Pensa, tu consegue aumentar dentro desse espaço lugar pra guardar coisa, deixando a casa muito mais organizada, e também mais espaço de assento, que não necessariamente tenha que ser com cadeiras, que vai ocupar bastante espaço. Então, dessa forma, a gente consegue otimizar. Por isso, é otimizar. O espaço compacto, ele tem que ser muito bem pensado. E na maioria das vezes, a gente quebra mais a cabeça pensando em projetos quando o espaço é menor do que quando é muito grande assim, né? Porque daí as coisas não cabem muito bem, aí tem que o quê? Tem que fazer também algumas renúncias. Isso é importante também, isso eu vou deixar bem claro nesse vídeo aqui. Quando o teu espaço é compacto, a gente tem que escolher nossas batalhas, viu? Não tem como colocar uma coisa que é muito maior dentro de algo que é menor, tá? E renúncias têm que ser feitas. Claro que a gente pode pensar em compactar, né, e utilizar todos esses elementos que eu tô trazendo aqui nesse vídeo para potencializar esse uso, mas nem sempre a gente consegue ter tudo que a gente quer, porque realmente, claro, o espaço, ele é limitado, né? A gente pode sempre pensar em melhorar, em chegar na excelência, mas sim, algumas coisas a gente tem que deixar de mão, né, porque daí não cabe, no caso. Bom, e o terceiro e último item que eu posso agregar aqui no vídeo são os ambientes multifuncionais. Então, o que a gente pode pensar? Que quando a gente tem uma casa, né, muito compacta e tudo mais, a gente pode sim ter mais de uma função para um espaço. Então, por exemplo, o que é mais comum da gente unir, né, dentro de ambientes que são usos mais comuns? Então, por exemplo, depois da pandemia, toda essa mudança de estilo de vida que se teve, ficou muito mais comum ter a necessidade de espaço de trabalho dentro de casa, por exemplo. E como fazer isso? Como ter um escritório e tudo mais, ou apenas uma bancada, né, confortável para conseguir trabalhar e tudo mais? A gente consegue aplicar
aplicar isso em ambientes que têm usos parecidos, entre aspas, tá? Então, por exemplo, depende, claro, muito da personalidade da pessoa e do cotidiano dela, tá? E do seu dia a dia. Mas a gente consegue aplicar, por exemplo, o uso do home office numa sala ou então dentro do quarto. Tem pessoas que não gostam de ter o home office dentro do quarto, porque preferem deixar o quarto reservado 100% para espaço para descansar, para dormir e tudo mais, e não gostam das opções de conseguir colocar um home office ali dentro. A alternativa, então, é buscar um outro espaço da casa que consiga incluir esse tipo de uso. Então, um dos usos comuns que a gente consegue aplicar já para esse perfil é lá na sala, né, de estar, que normalmente a sala de jantar já tá conectada. A gente consegue incluir nesse espaço uma bancada com cadeira para ter o home office e tudo mais. Um espaço que é muito comum a gente conseguir colocar isso lá dentro da sala é, por exemplo, que é bem comum ter a parede onde vai estar a TV ali apoiada e tudo mais. A gente tem normalmente um móvel para colocar os eletrônicos, né? Aparelho de TV a cabo e tudo mais, internet e etc. A gente pode utilizar desse próprio rack, né, desse próprio móvel, fazer uma extensão e colocar ali, então, um home office, né? Isso seria, então, o desenvolvimento de um ambiente multifuncional, porque ele funciona tanto para uma sala de estar, quando não está trabalhando, mas também tem um espaço ali para sentar e trabalhar, né? Então, a gente tem mais de uma função dentro do mesmo espaço. Em espaços compactos, isso funciona super bem. Agora, por exemplo, já a pessoa não tem esse perfil, como eu tinha comentado anteriormente, não, que o quarto tem que ser um espaço, né, totalmente de desconexão, né, e de descanso, no caso. Já se a pessoa prefere, né, a gente consegue incluir dentro do quarto um espaço para home office, né? Um exemplo desse é o quarto, esse quarto aqui, que eu vou colocar na tela, em algum lugar, que é um projeto que eu desenvolvi para uma cliente que ela não se importa de ter o escritório dentro do quarto dela. Então, isso foi um pedido, né, veio lá na quarentena e a gente conseguiu incluir dentro desse quarto espaços multifuncionais, onde ela vai conseguir descansar e onde ela vai conseguir trabalhar, né? Então, a gente consegue, sim, unir dentro do possível espaços compactos com muitas funções e isso facilita muito o dia a dia. Bom, então todos esses elementos que eu tô falando aqui no vídeo, né, todos esses itens que eu tô citando aqui e exemplos e tudo mais, eu utilizei dentro desse projeto. Então, além de eu conseguir fazer um espaço multifuncional pra ali ter o quarto dela, do lado ter o canto de trabalho, na cama dela eu incluí guarda-volumes, incluí gaveta e tudo isso a gente tá fazendo porque a gente vai, sim, eu consegui executar esse projeto com móveis planejados, com a dimensão específica pro quarto dela. Então esse foi o vídeo de hoje. Comenta aqui embaixo se tu tem alguma dúvida sobre como conectar aí usos dentro de um mesmo espaço, porque nem sempre é fácil, tá? Então, se eu puder, eu vou te ajudar. E eu te vejo na próxima semana. Até!